queridos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. O Senhor tem tocado ao meu coração para que eu viesse fazer este canal no YouTube para transmitir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos vocês que estão ali inscritos no meu canal, você que assiste os vídeos, eu quero dizer para você que Deus vai abençoar todos vocês em nome de Jesus. E a bênção de Deus, ela não é somente bênçãos materiais, mas também elas têm que ser também bênçãos espirituais. O Senhor Jesus prometeu que nos abençoaria nas regiões celestiais com todas as bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer uma palavra neste momento aqui, para que nós possamos nos alimentarmos. Bendito seja o nome de Jesus. Quero ler em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz dessa forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala em águas na Bíblia, nós vamos ver isso lá em Apocalipse, que fala de multidão, fala de pessoas. Por mais que aqui está falando de água mesmo, mas quando nós vamos trazer referências na Bíblia sobre água, fala de multidão, fala de pessoas. Por isso nós queremos trazer uma palavra neste momento concernente a pessoas, aos seres humanos. Nós vamos dizer que a terra ela era sem forma e vazia, e havia trevas por toda a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós louvamos ao nome do nosso Senhor, porque o Espírito Santo de Deus continua ainda na terra. O Espírito Santo ainda continua falando aos corações dos seres humanos. Bendito seja Deus. Toda vez que você ouviu uma palavra da parte do Senhor, te chamando para adorar a Ele, para servir a Ele e vir para a igreja para adorar, é o Espírito Santo usando a pessoa para falar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui no versículo de número 3, que disse: Deus, haja luz e houve luz. Louvado seja o nome do Senhor. Se há uma coisa triste, é a gente viver na escuridão. Você tira mais ou menos, faz um exemplo, você fica em uma sala no escuro, onde você não enxerga absolutamente nada, mas você tem ali o desejo de ter uma luz para iluminar, para que você possa ver onde você está, onde você está pisando. A luz ela vai esclarecer, ela vai trazer uma nova forma, uma nova vida. Viver nas trevas não é bom. Por isso que Deus falou aqui que haja luz e houve luz. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 4: e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Então o Senhor, desde o princípio, Ele faz uma separação da luz e as trevas. Mas Ele nunca deixou de fazer ou de querer que a luz dissipasse as trevas. Ele vai fazer o sol para reger o dia. Ele vai fazer a lua para reger a noite. Se há uma coisa que Deus não quer, é que o homem viva em escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. A escuridão não é boa. Bendito seja Deus. Nós vamos ver que Jesus ele falou lá em João capítulo 12. Ou melhor, capítulo de número 8. Aqui corrigindo. João capítulo 8, versículo 12. Jesus disse dessa forma: eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a vontade de Deus para o ser humano é que eles vivam na luz, que eles tenham luz, bendito seja Deus. Deus não se agrada que o homem os homens vivam nas trevas. Deus quer que ele viva na luz, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que lá em Mateus capítulo 4, versículo 16, eu vou ler aqui para vocês o que é que diz aqui. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 16, louvado seja Deus. Olha o que é que diz aqui a palavra do nosso Deus. Mateus 4,16 diz dessa forma. Louvado seja Deus. Mateus 4,16. O povo assentado em trevas viu uma grande luz. E para os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de Jesus vir ao mundo, o povo estava mergulhado nas trevas, estavam sentados nas trevas, eles viviam na região e sombra da morte, mas a luz raiou, a luz veio ao mundo, que é o Senhor Jesus, como ele diz que eu sou a luz do mundo. Então a vontade de Deus é que o homem viva na luz, não viva nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz João 1,5. Jesus falando em João capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer desta forma: louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Olha aqui o que é que ele diz aqui, João 1, versículo 5. João capítulo 1, versículo 5, diz dessa forma: louvado seja Deus. Capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja só, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra ela era sem forma e vazia. E havia trevas por toda parte. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou se movia sobre a face das águas. Falei a princípio, quando fala de água na Bíblia, refere-se à multidão, a pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E viu Deus, e disse Deus que haja luz, e houve luz. E depois Deus viu e disse que era boa a luz. E Deus fez a separação das trevas e a luz, ou noite e dia, porque Deus não quer que o homem viva em trevas. Então nós vamos ver aqui que Jesus falou que ele é a luz do mundo, e aqueles que seguem a Jesus, eles não andam mais em trevas, mas eles terão a luz da vida. E vai dizer aqui no versículo 5 do capítulo 1 de João, diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que é que diz aqui no Salmo 23, versículo de número 4. Salmo de número 23, versículo 4. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 23, versículo 4, diz desta forma. Louvado seja Deus. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja Deus. Então os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quando o homem recebe a luz de Deus, ele vai dizer como o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente ter a presença de Deus na nossa vida. Como é bom nós termos essa luz em nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que é que diz Mateus 6, 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 26. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ler aqui o que é que diz aqui a palavra de Deus. Mateus 6, capítulo 6, versículo 22 ao 26, que diz dessa forma. Ou melhor, 22 e 23. Entrou a filha, ou melhor, foi o livro de Marcos. Vamos para Mateus aqui. Peguei foi o livro de Marcos. Mateus capítulo 6, louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, que diz desta forma: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo está tenebroso. Louvado seja o nome do Senhor. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a palavra de Deus está revelando, o Senhor Jesus está dizendo que a candeia do nosso corpo é os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se ele for mau, o nosso corpo estará em trevas. Por isso que ele diz, olha se a luz que há em ti seja trevas, porque se for, quão densas são estas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso quer dizer o seguinte, que a pessoa que diz que conhece Deus, a pessoa que diz que está na luz, mas anda em trevas, essas trevas é pior do que aqueles que ainda não receberam a luz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz aqui Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz desta forma: mas vós sois a geração eleita e o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Então veja só, todos aqueles que recebem a luz de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, essa pessoa, ela vai estar enquadrada na geração eleita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser chamado de sacerdócio real. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser chamado de nação santa, povo adquirido, que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo do Evangelho que está ouvindo esta palavra, o Senhor Deus quer que você tenha essa maravilhosa luz que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz João 12, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. Louvado seja o nome do Senhor. Gosto sempre de estar mostrando referências bíblicas para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. João 12, 35 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus estava falando para os seus apóstolos aqui que a luz ainda estava com eles por um pouco de tempo. Porque Jesus ele ia morrer na cruz do Calvário, Jesus ele ia ressuscitar ao terceiro dia, ainda ia ficar na terra pelo espaço de 40 dias e depois ele ia ser assunto aos céus. Louvado seja Deus. E diz aqui que eles aproveitassem o momento que a luz estava com ele, que eles não viessem a andar nas trevas, mas que eles andassem sempre na luz.
Então Jesus ele foi assunto aos céus, foi para o Pai, deixou os seus apóstolos, mas também deixou os seus ensinamentos. Louvado seja o nome de Jesus. Como Jesus foi assunto aos céus e agora já não estava mais com seus apóstolos, Jesus ele fala com os seus discípulos, incentivam os seus discípulos a andar na luz. E depois que Jesus foi assunto aos céus, qual é a luz que está conosco? O próprio Senhor Jesus está conosco através do Espírito Santo, através da sua palavra. Porque agora está lá em Salmos, Salmos 119, ou melhor dizendo, Salmos 119, versículo 105, que diz dessa forma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então agora, meu querido irmão, minha querida irmã, se você quiser andar na luz, se você quiser ter a luz na tua vida, eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então veja só, no versículo 46 desse mesmo capítulo de João, diz desta forma: eu sou a luz, que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça ou não permaneça nas trevas. Vou repetir: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo que ele é a luz, e todos aqueles que permanecem nele, que crê nele, não vivem nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui no versículo 19 do capítulo 3 de João. Versículo 19 no capítulo 3 de João. Louvado seja Deus. Um versículo que eu sempre gosto de falar e de mostrar o que Jesus está falando. Versículo 19 do capítulo 3 de João diz dessa forma: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja só, quem não quer essa luz, quem não andar nesta luz, ele está sujeito à condenação. Porque ele vai dizer aqui que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todos aqueles que vêm para a luz, que é o próprio Senhor Jesus, que é a sua própria palavra, o apóstolo Paulo ele vai escrever em Romanos capítulo 8, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Então esta é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, e que você possa meditar nesta palavra, e o Senhor possa te abençoar poderosamente, e você possa sentir o toque do Espírito Santo aonde você estiver, e que você possa correr para esta luz maravilhosa que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.